o Hans ele foi convocado à CPMI pela bancada do PT na casa. E o que é que o Hans respondeu aí? Instigado, né, se ele teria trabalhado para a campanha do Bolsonaro, ele disse que não tinha trabalhado para a campanha do Bolsonaro. Diferentemente do que ele disse à repórter lá atrás. E aí a gente tem que entrar na discussão toda. Mas aí, em depoimento, ele disse que não tinha trabalhado, como também não trabalhou para a campanha do Dória. E sim tinha trabalhado para o PSDB e deixando de que também tinha feito serviços para o PSL. Mas não para a campanha do presidente Jair Bolsonaro e nem para a campanha do então candidato a governador João Dória. Quem estava interpelando? Deputado Rui Falcão. E ele respondeu: eu fiz campanha, eu me recordo, para o senhor, para o partido do senhor. E aí, Marina, descambou em alguns momentos para a baixaria. O senador Humberto Costa, a deputada Lisiane Lins, aqui do PT do Ceará, em alguns momentos descambaram para a baixaria, junto também com o deputado Eduardo Bolsonaro e outros deputados do PSL. E em vários momentos, o Hans, ele faltou com respeito com os parlamentares, ele ali era um convidado, convocado, ele não estava conversando com amigos, e você pode concordar ou não, mas tem uma liturgia, tem que ser respeitada lá. E a situação descamba quando ele deixa entender que a repórter Patrícia Campos Melo tinha feito insinuações de ter acesso ao conteúdo que ele poderia fornecer em troca de favores sexuais. Luciano, Mariana, Bruno, eu, com muita calma, de madrugada e de manhã, eu verifiquei todos os prints de todas as conversas. Por mais de uma vez. Eu não achei em nenhum desses prints, publicado pela Folha, insinuação sexual de nenhuma ordem por parte da jornalista. Não tem santo nessa história. Os dois lados são culpados dessa situação que colocaram a repórter. A Folha de São Paulo tem culpa, a repórter tem culpa e esse rapaz hoje tem culpa. E aí eu vou dar minha avaliação para vocês, que a gente pode inclusive colocar outros áudios. Qual a minha avaliação? A Folha, na ânsia de fuder o presidente da República, que vem há muito tempo e todo mundo sabe disso. Ela faz jornalismo, tem hora que faz jornalismo que merece todos os aplausos e tem hora que é perseguição pura, na minha visão. Na ânsia de lascar o presidente da República, pega uma repórter conceituada, que tem um currículo respeitável, e bota para ir atrás desse rapaz. O objetivo para mim ele estava claro: causar uma fissura no então presidente eleito e ainda não nomeado. O rapaz, com raiva da empresa, solta informações que não deveria ter soltado, confirma a moça, em algum momento dessa situação, ou ele disse à empresa, ou comunicou alguém, que souberam que ele estava conversando com a Folha, porque depois ele veio ser parte de reportagem. E aí, de uma hora para outra, ele chega para a moça e disse: não tenho mais nada para conversar com vocês. Eu não tenho dúvida, Luciano, que pela segurança que ele falou, pelo apontar dos dedos, ele também passou pelo media training nos últimos dias para ir ontem pela CPMI. Está todo errado. Os Bolsonaros pegaram o cara, treinaram, sem brincar, deram dinheiro, e o PT, na ânsia de lascar o Bolsonaro, acabou botando quem, fragilizando quem? O próprio PT. O PT, e ele. A repórter e a Folha, que está tendo que fazer uma matéria atrás da outra agora, para tentar confirmar o que publicou em novembro, dezembro de 2018, janeiro e o ano todinho de 2019. Agora, a única coisa que não teve nesse meio aí foi insinuação sexual. Então, todos são culpados. E o PT, na ânsia agora de causar um prejuízo político, foi quem se deu mal ontem nessa sessão da CPMI da fake news. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa diferenciar de forma muito clara: o que é conteúdo político, o que é fake news. Para início de conversa, foi uma ferramenta utilizada por vários partidos, de esquerda e de direita, o que por si só já descredibiliza a atividade política que vem sendo praticada. Você se basear uma campanha em mentira. Então isso é muito sério. Segundo, esse personagem, o Hans, ele tenta descredibilizar a repórter através do quê? Como normalmente se faz todo machista, dizendo que a mulher se ofereceu para ele, dando a entender que ela é louca. Então, para começo de conversa, é uma tentativa de tirar o foco do que foi denunciado na matéria e lançar a culpa ou a responsabilidade sobre a repórter. Somado a isso, ainda há uma outra questão, que é ilegal, que é o uso, primeiro, de CPF de pessoas para formatar as linhas que seriam utilizadas para disparar essas mensagens de terceiros que simplesmente não autorizaram isso. O uso de CPF de pessoas mortas. Então isso é muito sério. Além disso, utilizar um banco de dados
que não foi obtido com um fim específico, que seria disparo das mensagens eleitorais para o envio de mensagens eleitorais. Mas isso a gente já falou Também é várias legal, não. Mas é importante contextualizar para não parecer que o cara foi lá colocado como se fosse alguém para sofrer ataque de todo tipo pelo PT ou por quem quer que seja. Ele estava à frente de uma máquina de disparo de fake news e que não é de hoje. A própria Joyce Hasselman que não é só de fake news. De conteúdo mesmo também. Que mesmo assim, mesmo que não fosse fake news, há todo um regramento para uso desses disparos que é proibido e que ele descumpriu. E aí Todos descumpriram, né? Todos. Não, eu tô falando dele porque a gente tá falando de um caso específico. Aí a gente lembra o seguinte, ele foi questionado sobre o fato de estar trabalhando pro partido do presidente da República. E o que a gente já sabe, a Joyce Hasselman, que foi defensora muito forte do presidente da República e do partido, falou já que existe uma rede. A gente tem o Felipe Martins, que é um cara que está muito próximo do governo federal, muito próximo do presidente Bolsonaro, que comanda certos movimentos digitais. A gente tem o exemplo do Carlos Bolsonaro, enfim. Pode até não ter relação direta com o presidente, esse episódio em si. Mas o presidente e o partido a qual ele pertence hoje utilizou de forma muito dura e forte as fake news. Então isso precisa ser muito investigado, deixado muito claro, porque quem tiver descumprido a regra do jogo precisa ser responsabilizado. Bruno, o próprio TSE já deu declaração que, se brincar, no mundo todo não aconteceu a quantidade de fake news que teve na campanha de 2018 no Brasil. Aqui no Brasil, é verdade. O próprio presidente do TSE. Agora foram todas as coligações e todos os partidos que usaram disso. A própria declaração do Rangel para o Rui a questão que está aí é que, infelizmente... Mas ele nem sequer era candidato. Infelizmente, a campanha pro senhor PT, né? Pro senhor PT. A campanha de 2018 não acabou. E o que você está assistindo nas redes sociais, inclusive aqui no nosso YouTube, é que quem é contra Bolsonaro está dizendo que o cara é todo mundo. E quem é a favor de Bolsonaro está dizendo que tentaram armar para Bolsonaro. E, na verdade, aconteceu tudo ali. Não tem inocente nessa história. Eu não tenho dúvida que aquele rapaz ontem passou por media training. Eu não tenho dúvida que deram cala-boca nele, não. Ele estava muito seguro, muito firme. Porque ele apontou de forma precisa. Ele disse: eu trabalhei para o senhor, para o PT. E eu também não tenho dúvida que a Folha de São Paulo agora está pagando um preço porque quis prejudicar o presidente de todas as formas. O BG, a Folha de São Paulo não publicou a matéria não se baseando só nas declarações do Hans, mas documentos enviados pelo Hans. Documentos, Mariana, que se você puxar a linha desde novembro de 2018, teve matérias que não se concretizaram. Agora, Bruno, tem outro detalhe. Teve matérias? Teve informações que não bateram. O próprio Hans quis descredibilizar a repórter também porque tinha essa questão trabalhista, ele fez um acordo. Ele fez um acordo trabalhista e mudou o contexto da história. Tudo. E ele, inclusive, se contradisse durante o depoimento ontem. E o acordo trabalhista só foi feito porque descobriram que ele estava dando com a boca nos dentes. Ou seja, foi um cala-boca. Não tem no centro da história. Então, E fica os bestas brigando um com o outro nas redes sociais. Eu concordo plenamente com o BG O com essa presidente frase tá aí. Todo mundo errou nessa história. O presidente está aí, a economia começa a dar sinais, ele nunca teve em relação à aprovação bem como está agora. O PT está sem credibilidade, não tem no centro disso aí. Todo mundo tentou tirar proveito disso. O que eu fico achando deplorável é que um cidadão de inteligência normal, sã da sua consciência, fica embarcando numa de matar as pessoas publicamente por causa de uma casa política, cara. Onde é que essa moça... ela insinuou que queria relacionamento sexual com ele porque foi entregar um livro na porta da casa dele autografado. Onde é que isso está dizendo que ela quer dar para ele? É uma prática muito comum diminuir a mulher nesse aspecto. É uma prática muito comum que acontece no nosso país. E nesse ponto especificamente é fazer com que o mensageiro se torne mais importante do que a própria mensagem. E é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Aí você fica vendo pessoas de credibilidade, de um lado e de outro, fazendo o mesmo juízo de valor, praticamente igual, sendo que com linhas diferentes, Luciano. Outra coisa, para a Folha de São Paulo, se o cara não tem credibilidade hoje, porque tinha na época que foi falar com a Folha. Quer dizer, ele tinha credibilidade em dezembro de 2018, em janeiro, em julho, quando ela estava querendo conversar com ele, e não tem hoje. Mas a Folha não disse que ele não tem credibilidade, não. Ela está dizendo, a repórter está dizendo. Que ele não tem credibilidade, não. A repórter está mostrando. Não tem credibilidade agora, que diz que a moça tem. Ela só disse que ele mentiu a CPI. Ele mentiu.
É diferente. Porque ela mostrou, ela está querendo mostrar isso, que ele mentiu a CPI. E será que também não mentiu para a Folha? Quer dizer, é tudo muito... Pode ter mentido para a Folha, sim. E depois, tanto que depois ele fez um acordo trabalhista e mudou o contexto da história que ele havia contado. Não tem inocente na história. Eu estou com o BG nisso aí. Eu acho que PT está envolvido, a própria empresa também teve a participação na hora que partiu para fechar rapidamente esse acordo trabalhista com ele para evitar que ele falasse mais. A Folha também agiu, vamos dizer assim, com um pouquinho mais de contundência, exatamente por causa da linha editorial que a Folha tem. E o cara também foi... Eu acho que a maior prejudicada nisso tudo foi a jornalista. Com certeza, ela foi a grande vítima.